O Alvo Humano, um dos melhores quadrinhos lançados aqui no Brasil em 2023, na minha opinião, é um quadrinho que tem investigação, tem super-heróis, tem desdobramentos, tem plot twist, tem tudo que você possa imaginar que faz um quadrinho desse tipo ser extremamente bacana. Vamos falar desse quadrinho hoje. Alguns quadrinhos eles meio que são apagados, né? E apagados no sentido que não tem tanta empolgação do público com o lançamento. Pelo que eu conheço, o Alvo Humano não é o personagem mais popular, não é um personagem extremamente hypado, da primeira prateleira da DC Comics. Podia ser um gibi que ia passar despercebido por muitas pessoas nem iam ler nem saber que lançou. Mas quando você tem uma equipe criativa como Tom King e o Greg Smallwood, o patamar de um quadrinho muda completamente. Porque os olhos eles se voltam para esse quadrinho, porque com uma dupla criativa boa dessas, todo mundo quer saber o que vem por aí. E hoje a gente vai falar do Alvo Humano, que foi lançado aqui no Brasil, no volume 1, volume 2, pela Panini Comics, né? E foi lançado originalmente nos Estados Unidos em 12 edições, com uma edição one-shot, que esse one-shot está presente aqui no grande volume 2. Esse quadrinho é sensacional, com certeza foi um dos melhores lançados em 2023, como eu falei, e vale muito a pena ler, como vocês vão ver hoje nesse vídeo. O Alvo Humano tem nome e sobrenome. Christopher Chance. Ele voa? Não. Ele tem poder de superinteligência? Também não. Ele tem super força? Nada. Ele tem um controle mental? Não. O que ele tem? Preparo. Assim como o Batman. Preparo. Foi mal, gente. Eu tive que fazer essa piada, né? Porque tem sempre o meme do Batman resolve tudo com preparo. Porque o Alvo Humano, ele realmente tem o preparo. O Christopher Chance ele não tem absolutamente nenhum poder, ele só tem a inteligência dele, que não é uma super inteligência, super poderosa, e só a inteligência dele basta para ele ser o alvo humano. E como o nome sugere, ele é um alvo. Por que desse nome? Porque ele ganha vida sendo esse alvo. Ele ganha vida morrendo no lugar de pessoas que acham que estão sendo juradas de morte, que estão sendo ameaçadas, correm risco de morrer. Ele morre no lugar dessas pessoas e depois ele encontra o assassino e resolve o caso. E, cara, o quadrinho ele começa com mais um dia de trabalho pro Alvo Humano. O Alvo Humano tá num lugar de ninguém mais, ninguém menos do que Lex Luthor. Ele vai substituir o Luthor porque ele acha que o Luthor vai morrer, vai ser atacado. E acaba acontecendo durante um evento, o Luthor, que é o Alvo Humano, toma um tiro. E aí ele levanta e tal, derrota a pessoa e tudo mais. Ele tem uma super armadura, tá? Então ele é uma armadura escondida, tipo um colete à prova de balas, então ele não morre, ele fica vivo sem problema nenhum. Pouco antes de subir pro palco, o Christopher ele tomou uma xícara de café. E esse é o negócio. A xícara de café tava envenenada. E aí quando ele vai no médico da Liga da Justiça, ele recebe uma informação que ele tem só 12 dias de vida. O veneno vai matar ele lentamente. E depois de analisar a substância, chega uma informação de onde esse veneno veio. E apenas um pequeno grupo de pessoas pode ser responsável pelo crime, porque no veneno tinham traços de uma substância vinda de outro planeta e tal. E só algumas pessoas foram para esse planeta numa missão. E esse grupo é ninguém mais do que a Liga da Justiça Internacional, a famosa Liguinha aqui no Brasil. E sabendo dos suspeitos, o Christopher Chance, o Alvo Humano, começa a sua investigação para descobrir quem é o responsável pela sua futura morte. Galera, vocês têm noção de tudo que eu falei aqui é do primeiro capítulo, da primeira issue que saiu nos Estados Unidos. Então é só o comecinho. Só pra vocês terem uma ideia de como o ritmo do quadrinho é frenético, porque é uma luta contra o tempo para descobrir o assassino. E o que a gente tem daqui pra frente é essa investigação. O Alvo Humano ele tem 11 dias para descobrir quem envenenou. E não é mais sobre saber quem estava tentando matar o Luthor. Ele não tá nem aí pra saber quem estava tentando matar o Luthor. Ele quer encontrar quem condenou ele à morte. E via de regra, assim, cada edição dos quadrinhos, das 12 originais dos Estados Unidos, né? Cada edição corresponde a um dia do Alvo Humano, cada um dos dias que ele tem de vida.
Durante esses dias a gente vai se aprofundando nas investigações, se aprofundando nos personagens da Liga da Justiça Internacional, daquele jeito que só o Tom King faz, né, de pegar um personagem e ir um pouco mais a fundo nos sentimentos e nas relações deles. E a gente se aprofunda na própria vida do alvo humano. E cara, esse quadrinho tem tudo. Ele tem investigação, ele tem a linha de pensamento de um detetive, ele tem amor, tem reviravolta, os plot twists, ele tem uma reflexão sobre a morte, tem diálogos que vão te fazer cair na gargalhada, que são muito bons, ou pelo menos dar aquele sorrisinho gostoso. É um quadrinho fantástico. E aqui, pra mim, eu tenho um destaque. Tom King. Você percebe a versatilidade de um roteirista com Tom King contando essa história. É absurdo o quanto cada quadrinho novo do Tom King parece que ele escreve cada vez melhor e que ele expande o nicho dele de atuação. Quando você acha que decifrou tudo da história, que sabe pra onde a história vai, o que vai acontecer, e você passa a desconfiar das conclusões que você chegou, das certezas que você já tinha. E isso é muito legal, cara, porque num quadrinho investigativo desse nível, assim, essa é a coisa, é a dinâmica do o que é verdade, o que não é, o que é fato, o que não é, quem matou, quem não matou. E como Tom King geralmente faz, é o que eu falei, os personagens têm o caráter explorado, aprofundado. Não é só sobre o que aconteceu e quem fez o quê, mas a gente entende as motivações e a influência sobre o que aconteceu. A gente entende as motivações de tudo. A gente entende a influência de quem quer saber uma fofoca. Saber o que uma pessoa sabe sobre uma determinada pessoa. A famosa fofoca. Então, os super-heróis, eles têm defeitos. É essa coisa de humanizar super-heróis, porque eu gosto que o Tom King faz isso, mas não do jeito drástico que muitas pessoas fazem, que é um super-herói que sai matando, que sai... Um Injustice da vida, um The Boys. Ele trata que os super-heróis têm seus defeitos. Eles têm desejos, tudo isso, eles têm personalidades fortes. E hoje em dia eu acho que ninguém explora esse lado humano tão bem quanto Tom King faz. Inspirado muito em trabalhos como Watchmen. E a arte do quadrinho é só elogios pro trabalho do Greg Smallwood aqui. É a primeira vez que eu tenho contato com a arte dele e eu simplesmente adorei. Me lembrou o estilo do Mitch Gerads, eu não vou mentir. Um pouco mais limpo, porque o Mitch Gerads ele tem aquele traço um pouco mais carregado ali pra formar as faces, os desenhos e tudo mais. Mas eu gostei muito do desenho do Smallwood e parecido com o Mitch, que é um dos quadrinistas que eu mais gosto atualmente. E o Smallwood ele consegue desenhar esse quadrinho de um jeito que as páginas, os traços, eles dão aquela sensação de ar investigativo, sabe? Aquele ar misterioso. Obviamente as cores contribuem para isso, mas os traços dão essa aura de investigação, alguns momentos de suspense e tal. E como eu disse, tem momentos de romance, tem momentos de investigação, tem muitos momentos. E a arte ela consegue lidar muito bem com todos eles. É um trabalho fenomenal em destacar as emoções e sensações que os personagens estão sentindo. Trabalha muito bem com iluminação de ambientes, tem close nos objetos, coisas tão simples às vezes, mas que são feitas com uma maestria muito boa. E não tem jeito. Um quadrinho, quando é composto por uma dupla roteirista que escreve uma ótima história e um desenhista que sabe transformar o roteiro em algo visual da forma mais pura possível, não tem como dar errado. Aqui a gente tem essa poderosa combinação. E parabéns ao Tom King e ao Greg Smallwood por conseguir isso. O Alvo Humano é um dos meus gibis favoritos aí do ano passado, de 2023. Eu li em sequência o volume 1 e 2. Eu fui ler, vou ler o volume 1 hoje, amanhã eu leio o 2. E não deu. Eu li um atrás do outro, porque a história é muito boa. E se não tivesse já disponível o volume 1 e o volume 2, que o volume 2 saiu recente agora, eu ia surtar. Porque, cara, o volume 1 ele termina de um jeito muito, muito doido e fala, eu preciso ler mais. Eu preciso saber mais. E esse é um gibi muito legal. É um gibi que quer você conheça os personagens, ou se você não conhece os personagens, a história ela é contada de um jeito que se sobressai. E traz o melhor do roteirista, traz o melhor do desenhista e consegue explicar e contextualizar os personagens mesmo se você não tem um profundo conhecimento deles. Porque, como eu disse, a gente lida com um pouco dos sentimentos e desejos desses personagens. Leiam Alvo Humano. Tem algumas frases nesse quadrinho que são impactantes e geniais quando estão dentro de seus contextos. Existe um limite de lutas que você pode vencer.
Quem acredita em tudo que ouve, no fim das contas, não acredita em nada. O truque é nunca querer vencer. Quando você quer algo, você admite que não tem aquilo. Então tem frases que não são jogadas ao vento. Elas já são boas separadas, mas quando você lê dentro do contexto, transforma uma passagem do quadrinho, uma passagem boa, em algo de outro nível. E isso é esse quadrinho. É uma história que é muito bem contada, muito bem desenhada. Uma história que não foca só na infelicidade do alvo humano que vai morrer. E também não gasta o tempo só em tentar ver o lado bom da vida e em aproveitar os últimos dias. Não. Querendo ou não, é uma história um pouco de vingança de alguém que quer descobrir quem foi o assassino que tentou matar o Luthor. E também a vingança de alguém que teve uma motivação para querer matar o Lex Luthor. É uma história sobre alguém que não quer morrer, que descobre que há alguns prazeres no meio do caminho e entende mais sobre a sua própria vida enquanto tenta encontrar um assassino. É uma história sobre a vida, mas também é uma investigação. Muito obrigado por assistir até aqui esse vídeo. Alvo Humano é uma das leituras assim que foi na reta final de 2023 que eu li o Alvo Humano ali, na semana do Natal e Ano Novo. E, cara, que leitura boa, que leitura gostosa. Como eu disse, o Tom King aqui no roteiro, um roteiro genial. E aquela estrutura que o Tom King sempre faz, 12 edições nos Estados Unidos, né, originalmente, e que cada final vai linkando de um jeito que você não consegue parar de ler, você precisa continuar e continuar e continuar. E a arte do Smallwood complementando muito bem esse quadrinho fantástico. O que você achou? Você já leu Alvo Humano? Você já leu alguma coisa do Alvo Humano sem ser o Tom King e sem ser o Smallwood? Comenta aí o que você achou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal para você não perder absolutamente nada. Vai sair muito vídeo sobre séries, sobre os quadrinhos, sobre filmes conforme vão saindo. E não perde nada. E é isso. Eu agradeço você que assistiu até agora e a gente se vê num próximo vídeo, sem dúvida alguma.